Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de biologia, professor Fabrício Holanda falando, continuando nossa preparação aí para o Enem, né, para o Enem 2021, para os alunos da terceira série do ensino médio, também para os alunos da segunda etapa da educação de jovens e adultos, certo? Então, a gente está trabalhando, né, o conteúdo sobre ecologia, que é um dos assuntos mais importantes para a sua prova de ciências da natureza, né? E o assunto de hoje é pirâmides ecológicas. Na verdade, nós vamos trazer dois assuntos: o assunto de pirâmides ecológicas e também falar um pouquinho, encerrando a aula de hoje, com magnificação trófica, tá? Então, vamos iniciar. As pirâmides ecológicas, pessoal, elas são representações gráficas do fluxo de energia e do fluxo de matéria entre os níveis tróficos no decorrer de uma cadeia alimentar. Tá? Então, cada retângulo ou cada nível, cada faixa, né, nós vamos ver no exemplo, nos exemplos a seguir, cada um deles representa um parâmetro a ser analisado. Tá? Nós vamos estudar três tipos de pirâmides ecológicas. As pirâmides de número, tá? Que são as pirâmides que vão mostrar o número de indivíduos de cada nível trófico. Depois, as pirâmides de biomassa, que mostram, que representam a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos indivíduos. Tá? E finalizar com as pirâmides de energia, que representa a quantidade de energia acumulada por unidade diária ou volume por unidade de tempo, certo? Então, são três tipos de pirâmides ecológicas. É muito simples, muito fácil de você identificar, reconhecer, classificar essas pirâmides de acordo com a visualização. Né? Você vê a pirâmide e, dependendo da unidade de medida que está sendo demonstrado, fica fácil você identificar e classificar esses três tipos de pirâmides. Tá? Vou arredar aqui um pouquinho para aparecer melhor os slides. Tá? Bom, vamos começar com as pirâmides de número. Tá? A pirâmide de número ela representa a quantidade de indivíduos. Tá? É a mais simples da gente entender. Tá? Em cada nível trófico no decorrer da cadeia alimentar. Então, ela vai representar quantidade, tá? Número de indivíduos. Por exemplo, vamos lá pegar uma pirâmide aqui, um exemplo bem simples. Eu tenho aqui 5.000 pés de capim. Tá? Então, esses são os produtores, são a base dessa cadeia alimentar. Então, 5.000 pés de capim podem servir de alimentos para 700 gafanhotos, que podem servir de alimento para 50 pássaros. Tá? Então, é uma representação de número, de quantidade de seres vivos. Tá? Nesse caso, você tem a pirâmide, tá, no seu formato normal, tá bom? A gente pode encontrar também pirâmides invertidas, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui 30.000 protozoários. O protozoário é um ser unicelular parasita, né? Então, 30.000 protozoários podem parasitar aí e usar como energia 500 pulgões, e esses 500 pulgões utilizam uma árvore apenas como alimento. Tá? Então, olha só, isso aí nós temos o exemplo de pirâmide invertida. Tá? Uma pirâmide de número invertida, que é o mesmo caso a seguir. O próximo exemplo a seguir também é uma pirâmide invertida. Tá? Eu tenho 10 pássaros que se alimentam aí de 1.000 insetos. Tá? E esses 1.000 insetos se alimentam de apenas uma árvore. Tá? Então, bem simples, né, pessoal, a gente entender a relação das pirâmides de número, certo? Então, vamos para a próxima, que é a pirâmide
de biomassa, tá? Pirâmide de biomassa, ela é construída a partir da avaliação das biomassas nos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Então, geralmente, ela é expressa em peso seco por unidade diária. Então, você vai encontrar nas pirâmides de biomassa as unidades de medida grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado, ou simplesmente, em alguns casos, você também vai encontrar na pirâmide de biomassa a representação dela em unidade de massa, tá? Quilograma, ou tonelada, ou miligrama, tá? Então, você pode encontrar dessa forma, né, que eu coloquei como exemplo aqui, peso seco, peso, barra, a outra, no caso aqui, grama ou quilograma, representa a unidade de medida de peso, né? Na verdade, de massa, tá? De massa, grama ou quilograma. Aí tem a barra, metro quadrado. Então, aqui o metro quadrado seria a unidade da área. Então, você tem uma quantidade de massa de ser vivo por metro quadrado, tá? Isso aí é a pirâmide de massa. Ou ela pode estar representada apenas por uma unidade de massa, quilograma, tonelada, tá? Vamos ver os exemplos aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 8 toneladas de alfafas, que é um vegetal, né? Um ser produtor, tá? Na base, né, da cadeia alimentar. Então, essas 8 toneladas de alfafas são energia para alimentar 1 tonelada de bezerros. E essa 1 tonelada de bezerros é suficiente para alimentar uma pessoa de 45 quilos. Aí você fala, nossa, 1 tonelada de bezerro é muito tempo para uma pessoa. A gente está falando da vida toda da pessoa, tá? Não é de uma vez, tá? Por favor, nesse exemplo aqui. Bom, aqui é a forma mais comum, né, de representar a pirâmide de biomassa, é exatamente quando ela é expressa pelo peso por unidade diária, como está aqui nesse próximo exemplo. Tá? Você tem um produtor, um vegetal qualquer, né, ou pode ser uma alga também, um fitoplâncton, enfim. Tá? Um produtor, um ser produtor, 40.000 gramas dele por metro quadrado. Então, tem um produtor 40.000 gramas por metro quadrado. Então, a partir desses 40.000 gramas por metro quadrado, eu posso alimentar um consumidor primário, 4 gramas por metro quadrado de consumidor primário, e mais 10 gramas por metro quadrado de um decompositor. Tá? Lembrando que os decompositores eles vão estar em qualquer nível trófico. Tá? Eles vão sempre aparecer em qualquer nível trófico. Tá? Já esse, né, falando especificamente desse consumidor primário, tem 4 gramas por metro quadrado, é possível alimentar um consumidor secundário de 1 grama por metro quadrado. Tá? Então, qual é a grande sacada para você classificar? É ver a unidade de medida. Né? Viu essa unidade de medida? Grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado, você está diante de uma pirâmide de biomassa. Mas as questões do Enem não trazem só as pirâmides secas. Só vir para você classificar, identificar, pode acontecer, já aconteceu. Mas, geralmente, elas são questões interpretativas. Né? Você tem a pirâmide, seja lá qual for, e te dá uma situação para você interpretar. Tá? Então, nos exercícios, a gente vai tentar trazer questões do Enem para a gente saber mais ou menos como eles trabalham essas questões de pirâmide. E, por fim, o último tipo de pirâmide, que é a pirâmide de energia. Tá? A pirâmide de energia, ela indica a produtividade do ecossistema, tá? Considerando o fator tempo. Tá? Então, ela sempre considera o fator tempo, e a produtividade, nesse caso, se dá pela quantidade de energia. Tá? Então, por esse motivo, a pirâmide de energia nunca é invertida. Nessa pirâmide, a representação em cada nível trófico de quantidade de energia acumulada em determinada área ou volume por unidade de tempo. Tá? Olha só como é que é.
Então, aqui nesse caso, na pirâmide de energia, eles te dão uma unidade de medida com três unidades de medida para representar. Então, olha só, você tem os produtores, aqui que nesse caso são os o fitoplâncton, tá? Então, ele está dizendo assim, que existem 36.380 quilocalorias por metro quadrado por ano de fitoplâncton. Repetindo, 36.380 quilocalorias, aqui a quantidade de energia, por metro quadrado, aqui a área, né, o volume, desculpa, a área, tá? Ou o volume também, claro, no caso aqui é a área, por ano, que é o tempo. Então, você tem energia, volume, ou área, e tempo. Então, você tem, nesse caso, 3 unidades de medida representando a pirâmide de energia, tá? Então, essa quantidade de quilocalorias por metro quadrado por ano é possível alimentar consumidores primários, como o caso de crustáceo, né, representando aí 590 quilocalorias por metro quadrado por ano, que pode servir de alimento para 40 quilocalorias por metro quadrado por ano de consumidor secundário, no caso, peixe. Tá? Então, essa é uma pirâmide de energia. O que é só mais complicado aí são as unidades de medida, né? Que você tem 3 unidades de medida representando essa pirâmide. Tá? Mas aí a grande sacada realmente é você saber, você lembrar dessas unidades e também, claro, interpretar o que está dizendo cada pirâmide. E outro macete é essa daí, ela não pode ser, a pirâmide de energia, ela não pode ser invertida. Tá? Ela sempre vai estar no seu padrão. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar de magnificação trófica. Isso mesmo, magnificação trófica. O que seria isso? A magnificação trófica, ela é o aumento da concentração de produtos tóxicos ao longo de cadeia alimentar. Tá? Então, esse é um problema geralmente ocasionado pela ação humana. Geralmente não, né? Vamos lá. Ocasionado pela ação humana através da liberação de efluentes direto no ambiente, que é o que acontece principalmente nas indústrias, o que acontece muitas vezes até na nossa residência, a gente despeja inadequadamente substâncias que são nocivas aos seres vivos, né? Então, o que acontece? Existem certas substâncias que podem ser classificadas como micropoluentes, e muitos desses micropoluentes eles são persistentes no ambiente. O que significa isso? Eles não são biodegradáveis, tá? Eles não são degradados durante o seu percurso, e eles podem contaminar plantas, animais, entrar na cadeia alimentar e, por exemplo, voltar para a sua mesa. Né? Você pode estar ingerindo um peixe, tá? Ou uma carne de um porco, de um animal que se contaminou no ambiente, tá? Devido essa concentração de produtos tóxicos que vai passando, né, durante a cadeia alimentar. Você se alimenta do outro, aquela substância tóxica ela não saiu, né, ela não foi expelida, ela não foi dissipada, ela continua naquela cadeia alimentar e segue até o fim da cadeia alimentar. Então, isso é muito comum, tá? Pode acontecer com substâncias que são prejudiciais à saúde, né? Eu ia dizer aqui, falar de alguma dessas substâncias que podem estar presente, por exemplo, num peixe que você come. Mercúrio, chumbo, plástico, detergente, inseticida, medicamentos, tá? Fármacos de uma forma geral. Então, essas substâncias são prejudiciais. A gente poderia pegar uma aula aqui e falar só sobre isso, né? Porque é muita coisa a se discutir dentro desse tema magnificação trófica. Mas a aula de hoje é para você ter uma noção, né, desse problema, né, que é um problema gerado por nós, tá?
e que, e que a consequência ela não é só para o ambiente, ela volta para a nossa saúde, né? Porque uma vez que nós fazemos parte da cadeia alimentar, esses animais chegam à nossa mesa. Os vegetais também, eles podem, por absorção, adquirir essas substâncias nocivas, tá? Bom, a gente vai encerrando, pessoal, a aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante o assunto, tenha ficado claro, e nós vamos poder ter oportunidade agora, né, de tirar as nossas dúvidas no grupo de WhatsApp das nossas aulas, tanto para a turma das terceiras séries, né, do ensino médio, quanto para a segunda etapa EJA, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.